Gente Negócios. Oferecimento Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. E Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. Olá, seja muito bem-vindo ao Gente Negócios, que hoje conversa com Marcos Libório. Ele que é político, vereador eleito, está à frente da Secretaria de Meio Ambiente desde 2017. É engenheiro com pós-graduação em eficiência energética, em marketing e gestão do serviço público. Atualmente faz mestrado em ciência e tecnologia do mar pela Unifesp. Em empresas privadas, foi gestor de áreas de relacionamento com a indústria, engenharia e obras, inspeção, combate a fraudes, eficiência energética e comercialização de energia. Atuou ainda no terceiro setor como presidente de ONG, com diversos trabalhos sociais no Brasil e no exterior, como no Haiti. Tudo bem, Libório? Seja muito bem-vindo. Como vai? Currículo gigantesco. Tá caprichado aí, né? Mas, é tudo isso mesmo? É interessante, né? Porque você começa a refletir sobre tudo isso que aconteceu, é bacana, né? É muito gostoso a gente visitar o passado e ter bons resultados, né? E aí, Jair, seja muito bem-vindo também, como vai? Obrigado, Roberto. Obrigado, Libório, por estar aqui com a gente. E o Libório, que tem me ensinado muito sobre meio ambiente, né? Então, nos bate-papos, a gente vai aprendendo muito. Então, eu tenho dois grandes mestres, o Roberto Clabin e o Marcos Libório. Então, tem sempre essa disposição em ensinar, em discutir, em apresentar projetos. Aliás, Libório, a Prefeitura de Santos tem feito um grande projeto nesse setor, né? E você à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Então, é um grande desafio, né? Hoje, quando a gente fala de oceanos, mares, manguezais, que aqui na nossa região. Então, deve ser um desafio muito grande, uma responsabilidade imensa, né? Com certeza, Jarbas. E assim, principalmente, eu acho que a gente tem que comunicar muito bem, né? Esse trabalho que a gente vem realizando há algum tempo, com a ajuda dos institutos, associações, né? Da própria sociedade como um todo, é um trabalho que só vale a pena se o cidadão vier junto, se o pessoal vier junto. Porque por mais que o poder público coloque leis, coloque programas, se a população não entende como necessário, também a gente não consegue ultrapassar os gabinetes. E em Santos a gente tem conseguido, graças a Deus, fazer isso, né? Chegar até as pessoas. A gente sabe, né, Libório, que quando se fala de meio ambiente, você é referência até porque já está na segunda gestão, né, como secretário de meio ambiente. Mas a gente queria conhecer um pouquinho hoje quem é o Marcos. Marcos Libório, mas o Marcos, de todas aquelas funções que a gente falou no início, de todo o seu currículo, qual que melhor te define? Todas. Meu Deus, eu acho que eu falo melhor de trabalho do que falar da pessoa, né? Porque, é interessante, porque você falou de engenheiro, né? Eu falo assim, eu fui engenheiro um dia, Jarbas. Né? A gente realmente ultrapassou as barreiras da engenharia e buscou, de alguma maneira, comunicar com as pessoas. Eu gosto de pensar que eu procuro ouvir bastante, para que a gente possa encontrar os acertos. Esse é o segredo de um bom político? Eu acredito que sim. Né? Muitas vezes, se você, de alguma maneira, acaba permanecendo num lugar em que você não tem escuta e você não consegue ajustar a rota. A coerência que Santos tem encontrado, que a gente tem encontrado, de alguma maneira, é por ouvir. Ouvir, dar espaço à participação das pessoas. Eu acho que isso é uma característica, sabe? Quem é o Marcos? É uma pessoa que busca facilitar. Aliás, eu acho que esse é um grande papel. A gente tem visto nos últimos anos, independente de governo, e aí em todas as esferas, uma aproximação muito sadia do público-privado, né? Então, a gente tem visto que aqui Santos é um exemplo muito grande disso, das parcerias que foram realizadas aqui. Nós ficamos no Centro de Convenções, no Blue Med Convention Center, que é uma parceria do público com o privado, e esse é um grande caminho, né? Você falou, não adianta o poder público fazer se não passar pelo gabinete, né? Tem que atravessar, tem que estar todo mundo junto, e além do público-privado, a população engajada também, né? Exatamente. É uma responsabilidade compartilhada, né? E, de alguma maneira, quando você une as pontas, une os segmentos, o segmento produtivo, né, você obriga também as pessoas a pensar em todos os aspectos, né? Nós falamos de social, de governança, de legislação.
E como que, de alguma maneira, há um diálogo? Quando você facilita realmente essa conversa. Quando a lei entende as dificuldades do setor produtivo, ela também facilita nessa aplicação. E aí, quando a lei entende as necessidades do povo, ela vira um facilitador. E aí, de organização. A cidade precisa ser organizada. Então, esse é o segmento. O público-privado tem tudo para dar certo. Sob o ponto de vista de sustentabilidade, qual o maior desafio para a cidade de Santos e para a Baixada Santista no momento? A gente tem um grande desafio, é um enorme desafio, né? Que com relação à balneabilidade, com relação ao lixo nos oceanos, tudo isso, apesar de todo o esforço que a gente vem fazendo, né? De alguma maneira, isso precisa mudar de capítulo, precisa passar a etapa. A sensibilização, ela tem acontecido. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa ter ação. Nós estamos aí na década dos oceanos, na realidade, no terceiro ano da década dos oceanos, né? E o que a gente precisa realmente é colocar em prática aquilo que a gente vem diagnosticando ao longo desses tempos, né, que é trabalhar na origem do lixo que chega até a praia, trabalhar na origem dos problemas ligados a saneamento básico, para que a gente possa realmente cada vez mais trabalhar na fonte, né, não simplesmente entender as consequências. Nós já entendemos as consequências, né? O que a gente precisa? Precisa de uma praia que seja uma praia limpa, que permita, né? A Praia de Santos é maravilhosa, a geografia nossa é maravilhosa, é um espaço de lazer, é um espaço de saúde, de esporte, isso tudo é fantástico. Mas o que a gente precisa de alguma maneira? É sensibilizar a todos de que dá para melhorar com relação a resíduos principalmente, né? E aí entra aquilo que você falou, né, Libório, a questão desse trio, um tripé, eu acho, um tripé tão importante, que é a população, poder público e iniciativa privada. Quando a gente consegue essa conscientização da população, a ação do poder público nas comunidades, enfim, aonde se gera o saneamento básico decente, enfim, e até a iniciativa privada também acionando com alguma coisa, você consegue ter essa conta fechada lá na praia, né? Porque na verdade o resultado está lá, né? E assim, Roberta, ainda naquela, quem é o Marcos, né? Eu vou à praia com meu filho Pedrinho. Pedro tem 7 anos. A gente vai à praia. E o Pedro é um cidadão crítico. Ele chega para mim, ele vê um lixo na praia, ele fala, ó, pai, tua lei não está funcionando. Ó, o programa não está funcionando, alguma coisa está errada, tem lixo. Pô, pai, ainda tem lixo na praia. Ele reclama. Antes de ontem a gente foi comer um lanche, aí passando ali no canal, na avenida em frente de casa, ele só apontou assim, tinha 2 sacos de lixo ali. Cara, enquanto eu não peguei o saco de lixo, porque eu estava lá com ele, 2 sacos vazios, mas jogado fora. Isso aqui está errado. É o cidadão Pedrinho cobrando o secretário, né? É isso, o exemplo está em casa. A gente precisa, de alguma maneira, também fazer esse envolvimento, né? Agora, o Pedro, ele teve essa base familiar, né? A gente sabe que ele já vem sendo catequizado desde o nascimento. Agora, o Marcos se tornou um político já na infância? É tão interessante. Eu tenho parentes, né, hoje já falecidos, mas que foram vereadores, secretários de negócios jurídicos em Cubatão, José Edgar da Silva, um tremendo político a quem eu devo muito, que eu acompanhei no meu período de juventude, a atuação dele em Cubatão, né, a gente sabia muito. Só que havia uma expectativa de que eu, de alguma maneira, ocupasse um cargo político na minha família, né? Só que eu fiz uma escolha. Eu acredito que muitos de nós acabaram se afastando da política por várias questões. Várias questões, expectativas, medo de frustrações, né? Então não foi uma coisa natural, assim, tranquila. Eu posterguei muito essa minha entrada para poder público e investi na minha carreira de engenheiro, investi na minha carreira na iniciativa privada. Só que, invariavelmente, eu estava em relacionamento com o poder público. Na iniciativa privada, daqui a pouco eu me vi no Ministério de Minas e Energia, daqui a pouco eu estava no Itamaraty. Sempre havia uma relação com o poder público. Quando comecei a trabalhar com alguns projetos sociais, estava direto sentado com o prefeito em Santos. Aí eu fui vencido por essa necessidade de diálogo, que é tão interessante, e acabei me enxergando na vida pública.
Você já era um político, só esqueceram de te avisar, né? Mais ou menos isso. Você fez a abordagem corretíssima, é isso. Na realidade, eu já era político, só não tinha assumido essa posição oficialmente. É isso aí. Agora, sabe, Jarbas, todo mundo, quando vê o Libório, obviamente já remete à questão do meio ambiente. Agora, tem algumas questões que eu gostaria até que o Libório trouxesse, que é a questão do seu envolvimento com algumas ONGs. Ou seja, tem trabalhos sociais também envolvidos na sua vida, é isso? Sim, ou a sua vida com os trabalhos sociais? É algo que é uma entrega, né, que acontece quase que simultânea. Sim, eu fui presidente de ONG, né, uma ONG que tem trabalho social, Vidas Recicladas, um trabalho social importante em Santos, na nossa região aqui, até fora. Para mim foi muito legal, foi uma experiência tremenda poder colocar no terceiro setor aquilo que eu aprendi na iniciativa privada. Por quê? O terceiro setor, você tem uma forma de agir com voluntários, com uma série de reforços e recursos muito interessantes. As pessoas vão pelo coração, mas muitas vezes não conseguem se organizar de forma suficiente para que aqueles projetos atinjam mais pessoas. E aí, com um pouco da experiência que a gente tinha na iniciativa privada, na gestão de empresas, você consegue aplicar nesses trabalhos sociais e organizar e ajudar as pessoas de alguma maneira a ampliar a ação. Então, o trabalho social com dependentes químicos, com pessoas em vulnerabilidade, isso eu já participo há muitos anos já. E um desses trabalhos te levou ao Haiti? Conta pra gente essa história. Sim. Através da Vidas Recicladas, através desse trabalho com a ONG, com a Igreja Bola de Neve também, que eu faço parte da liderança, nós vimos pós-terremoto uma necessidade de acolher algumas crianças que estavam em situação de vulnerabilidade lá. Era uma situação caótica no Haiti, pós-terremoto, muita coisa acontecendo, né? E algumas crianças tinham essa dependência e nós começamos um trabalho lá de acolhimento de crianças, né? E foi um trabalho bem legal, uma experiência que eu tive contato com a ONU, com a Força de Paz do Brasil, o Exército Brasileiro que trabalhou lá no Haiti também, a gente pôde de alguma maneira contribuir. Foi um trabalho bem legal. Eu, Roberto, conheci o Libório numa reunião na Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo. E saindo da reunião, eu percebi no Libório, a gente tomou algumas ações, a gente se conheceu, trocou cartão, e nós resolvemos resolver um problema. Nós nos unimos e foi muito, e caminhou muito bem. E o que eu percebi no Libório? Ele tem esse papel de mediar e de focar em resultado. Então, isso é muito bacana, eu te parabenizo. E agora eu tenho uma pergunta nisso. Santos tem o 6º melhor IDH do país. Mas, em contrapartida, a gente tem a maior favela de palafitas. Não é uma secretaria única que cuida desse tema, mas como a Prefeitura e a SEMAN estão fazendo... Tem um projeto, aliás, muito bonito, né, da Prefeitura para revitalizar essa favela. Como está esse andamento? Como está esse projeto? E quando a gente vai conseguir resolver esse problema das palafitas que tanto afeta o nosso oceano, né? Porque não afeta só a cidade, né? Isso vai para os oceanos. Com certeza. Santos tem uma área ali voltada para o estuário, voltada para um canal que é uma vulnerabilidade tremenda. Todas aquelas palafitas, aquelas comunidades ali, fazem parte de um resultado de décadas, né? Décadas de escolhas, a oferta de emprego aqui em Santos e sem um planejamento há 40, 50, 60 anos atrás, acabou acarretando a ocupação daquelas áreas. E hoje a gente vive com esse passivo, que é um passivo ambiental e social. Há um projeto muito interessante que foi feito pela Prefeitura em conjunto com o escritório Jaime Lerner, que é o Parque Palafitas, que busca urbanizar aquela região das palafitas, levar saneamento básico, água, condições dignas de moradia. Até que isso aconteça, nós, como Secretaria de Meio Ambiente, estamos implementando lá, já funciona há 2 anos, um projeto chamado Beco Limpo, que a gente capacita e forma monitores da própria comunidade de palafitas ao descarte correto de resíduos, a orientar a população ao reuso de materiais, a ter um pouco mais de respeito pelo próprio mangue ali que eles estão, mas principalmente entendendo as necessidades daquelas pessoas, entendendo que elas fazem parte da solução,
não do problema. Esse é o grande mote que a gente quis fazer envolvendo as pessoas, né? Elas fazem parte da solução. Se a gente quiser ter mudança realmente, eles precisam também, de alguma maneira, acreditar de que é possível alterar aquela realidade. Libório, a gente está no finalzinho do nosso programa aqui, do nosso bate-papo. Como é que você imagina a cidade de Santos para os próximos 4 anos? Olha, nós temos um grande desafio, né? A gente tem colocado todas as pautas de sustentabilidade, de respeito aos oceanos, às praias, como algo bem marcante, né? Como Santos sendo uma referência. A gente espera que em 4 anos a gente seja uma referência de realização. Não somente uma referência em programas, uma referência em diagnóstico, uma referência em metodologia de solução de problemas, mas que a gente possa ser reconhecido como aqueles que agiram com as informações e que realmente resolveram. Há um problema seríssimo, né, que é esse envolvimento da população com relação ao lixo na praia. É uma das coisas que a gente principalmente tem falado. Se você me diz, daqui a 4 anos eu gostaria de não estar falando a mesma coisa que eu falo hoje, pedindo para a população separar a casca de banana de lata de alumínio. Né? Então, daqui a 4 anos, a gente faz a mesma pergunta e você traz outra resposta. Com certeza. Libório, muito obrigada pelas suas informações. Parabéns para o Marcos e parabéns para o Libório. Obrigado, Roberto. Obrigado, Jarbas. É uma honra estar aqui e falar um pouquinho a respeito do nosso trabalho. Né? Isso aí. Obrigada, Jarbas. Obrigado, Roberto. Obrigado, Libório. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, você conhece a história do Luiz Leal. É um minutinho. A gente volta já já. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. Gente Negócios está de volta e agora é hora da gente conhecer um pouquinho a história do Luiz Leal. Ele que é administrador de empresas e pós-graduado em gestão de negócios. É empreendedor há 10 anos quando montou a consultoria de RH. E hoje é sócio de 8 empresas: Max RH, Hub Coworking, Estácio, Bitools, CCAA, Baby Jean, Hub Saúde e Mabi Digital. Nossa, tudo bem, Luiz? Seja muito bem-vindo, como vai? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Quantidade de empresas diz respeito ao tamanho dele, né, Jarbas? E jovem, né? Uma pessoa nova com esse apetite empreendedor. Isso é muito bacana, né? E quando a gente olha o apetite empreendedor, não é fazendo loucamente, não. É tudo muito bem organizado, muito bem estruturado. E é muito importante esse exemplo aqui para a nossa região, né? Essas jovens lideranças fazendo esse trabalho tão bacana. Agora, Luiz, falando em termos do seu conteúdo aqui, realmente é algo que chama muito atenção, né? Explicar um pouco de cada uma dessas empresas. Max RH, uma empresa de RH. Uma consultoria de RH, justamente. Foi a primeira empresa, nós começamos com a Max RH, e aí a gente teve 2 grandes demandas. A primeira é de ter um convívio social com outros empresários, conhecer outras realidades, trocar experiências. E nasceu o Hub Coworking, nasceu dessa necessidade, né? Onde nós temos lá outros empreendedores que compartilham de uma rotina do empreendedorismo, que tem os mesmos desafios, e essa troca de experiência nos ajuda no dia a dia, né? Com os desafios que nos são impostos.
E a outra grande dificuldade que nós tínhamos era a qualificação da mão de obra. Como eu trabalho na área de RH, eu sentia muito de perto essa realidade e sinto ainda hoje. E aí nós trouxemos o curso da Estácio, justamente para poder qualificar a mão de obra e trazer um curso de qualidade aqui para a região, que tem outros também de qualidade, mas a gente sentia a necessidade, uma demanda demais. Vou fazer uma brincadeira aqui, Luiz, porque a gente fala que quando a gente monta uma empresa, a gente sempre vê a dor do cliente. Nesse caso, o Luiz viu a dor dele mesmo. Isso, exatamente. Porque, na verdade, você falou que você começou com a sua empresa de RH. Essa era a sua empresa. Exato. Agora, do RH, precisou de mão de obra e de um local, ou seja, coworking, Estácio, Bitul, CCAA. Aí, para quem não sabe, ele tem gêmeos pequenos, então a gente tem a Baby Gym também, é isso? Exatamente, exatamente. E veio logo depois do nascimento dos meus filhos, né? A Baby Gym é uma academia para bebês, onde trabalha a estimulação motora, cognitiva e sensorial de crianças, de bebês, né? De 2 meses até crianças de 6 anos de idade. E com certeza meus filhos fazem parte dessa trajetória e fazem as aulas lá também. E a Hub Saúde? A Hub Saúde é um produto novo. É um produto de telemedicina, onde a nossa ideia é levar atendimento, tirar as pessoas da fila do SUS através do digital com um custo muito baixo. Então, o custo é R$19,90 e protege a família inteira. E aí depois a gente tem a Mabi Digital, que pensando então com todas essas empresas, a necessidade de divulgação. Exatamente. Você criou a sua própria empresa de divulgação. Exatamente. A gente já tinha antes algumas agências que nos atendiam, só que a comunicação começou a ficar muito difícil e quando a gente começou a se tratar como um grupo empresarial de fato, a gente optou por abrir a nossa própria agência para poder nos atender melhor, ter uma comunicação mais próxima e mais rápida. Eis um cara inteligente, hein, Jarbas? Você está num caminho aí de verticalização, né? Não necessariamente verticalização, porque são negócios bastante distintos, mas você tem resolvido muito dentro de casa, né? Mas com a preocupação do negócio ser viável também, né? Quer dizer, não é aquele só para economizar custo, mas ele tem que gerar outras receitas além de prestar o serviço para você. Você como 2 filhos, né? Quer dizer, você não montou um instituto para cuidar dos seus filhos. Na verdade, você vai aproveitar, mas ele tem que ser rentável e tem que gerar resultados. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma empresa e, como toda empresa, precisa dar lucro, né? Em todas as empresas, quando nós abrimos, antes há um estudo, né, de mercado, Sim. de viabilidade econômica que nós fazemos. E aí, obviamente, havendo a viabilidade, nós seguimos em frente. Caso contrário, não faríamos. E a Baby Gym, especificamente, foi muito legal. É uma franquia que está em expansão. A matriz é do Sul, do Rio Grande do Sul. E hoje eles já têm 60, 70 unidades, mais ou menos, pelo país, né? E eles estão num momento de expansão. Então, como franqueado, é um momento muito legal de você entrar na rede, que é um momento em que eles começam a investir em marca, começam a investir em propaganda, mas também tem muita área para crescimento dentro da franquia. Então, são todos os fatores que a gente analisa antes de abrir, de fato, a empresa. Agora, de todos esses segmentos, né, a gente entendeu até como é que você foi parar em cada um deles. Mas como um empresário hoje, se você tivesse que dar um conselho para quem está querendo montar o seu próprio negócio, como escolher o segmento rentável? Dentre vários fatores, tem que pesquisar muito o mercado consumidor, né? Então, dentro da tua realidade, dentro da tua região, qual é o público que você vai atingir? O que esse público precisa? Né? As escolas de inglês, por exemplo, só 3% do Brasil fala inglês. Né? A gente sabe que com a globalização, numa região portuária e turística como é a nossa, a gente sabe que existe uma demanda muito grande do idioma. Então, nós montamos especificamente para atender um público que a gente sabia que existia demanda. Né? Acho que essa é a principal dica, assim, pensar em vender antes de ter a empresa. Para quem que você vai vender, como você vai atingir esse público. Agora, você tem 2 cursos de inglês, né, Luiz? Isso. Por que 2? E qual a diferença entre eles? Vamos lá. O CCAA é uma franquia tradicional de inglês, uma franquia de 60 anos, já estruturado e provado no mercado. E tem um público para esse tipo de serviço, com certeza, né? Como eu falei, 3% só fala inglês, então muita gente. E a Bitus, ela é uma startup, ela trabalha com imersão por realidade virtual. Então você tem a aula individual, não é em grupo como no CCAA, e depois da aula individual ali com o professor,
ela vai para a imersão. Então, vai simular ambientes reais, vai simular uma cafeteria, vai simular um aeroporto, vai simular um shopping, e você, através da interação na realidade virtual, você consegue usar o inglês de fato como se fosse um mini intercâmbio a cada aula. A gente percebe, né, Jarbas, que a inteligência artificial, ela está em todos os segmentos, né? Tá, e cada vez mais, né? E daqui a pouco, com 5G, ela vai estar dentro de casa, né? A gente vai conviver. Hoje ainda a gente não chegou a tecnologia 5G, ela está em implantação no país, mas com ela vai ser uma realidade para todos, né? Agora, você, basicamente, no município de Santos, as suas empresas, né? Como é que você vê a nossa cidade de Santos e a região para o empreendedor? Eu vejo que tem muito campo, né? Tem muita oportunidade para quem quer empreender. Eu penso que Santos é uma cidade extremamente estruturada, né? A infraestrutura de Santos está pronta, não tem uma demanda de infraestrutura. Então, para quem trabalha com serviços que não são supérfluos, mas que não são essenciais, Santos tem muito campo. Agora, nas cidades do entorno, que tem uma realidade um pouco mais carente, talvez, de infraestrutura, existem serviços que podem ser colocados especificamente para atender esse público, né? Na Baixada a gente tem 1.800.000 habitantes, mais ou menos. É um público muito grande, sem você ter problema de locomoção, sem você ter uma distância muito grande para percorrer, e que você tem qualquer tipo de público que você queira atingir dentro dessa região. Agora, você estava falando que uma das suas empresas, ela veio por conta da necessidade de capacitar as pessoas, né? Então, Sim. toda essa sua vocação para a educação veio dessa necessidade. Você, enquanto empresário, como é que analisa o perfil do brasileiro hoje? A gente tem formado cidadãos para o mercado de trabalho? Será que essas crianças que estão saindo hoje do ensino médio, esses adolescentes, né? Não pode falar crianças, esses adolescentes que estão saindo do ensino médio, será que eles têm essa visão de empreendedor, ou a gente ainda está formando pessoas para terem carteira assinada, para ter a ordem do seu superior e fazer só o que é mandado? No geral, eu penso que independente dele empreender ou dele seguir a carreira tradicional do mercado, né, com carteira assinada, eu penso que a educação, no geral, pode melhorar bastante para se adequar a uma realidade que mudou muito, né, em pouco tempo. Se a gente pensar 20, 30 anos atrás, a escola tem uma grade curricular mais ou menos parecida, mas com a realidade de mundo totalmente diferente, onde precisa incrementar cada vez mais a parte de tecnologia, a própria parte de idiomas precisa ser ainda muito incrementada nas escolas, porque hoje a globalização e a internet facilitou muito o acesso, e eu acho que mesmo o empreendedorismo é uma matéria muito importante para se ter nas escolas e que está engatinhando ainda, né, essa educação empreendedora nas escolas, seja com empreendedorismo ou com intraempreendedorismo dentro das empresas mesmo. Se fosse para você trazer um recado aqui para os nossos telespectadores, o que você falaria sobre um empresário de sucesso, um grande empresário, como é literalmente um grande empresário? Um grande empresário pode ser, agora o de sucesso, quando eu chegar lá eu conto para vocês o segredo. Acha que o segredo dele é humildade, viu? A modéstia. É isso aí. Mas não tenho uma dica, eu acho que o esforço faz parte, né? Quem empreende é um desafio, vai ter noite mal dormida, vai passar por diversos desafios, mas que no final, se você tem a garra, né, e a vontade de perseverar, como o Jarbas colocou no início, eu acho que faz sentido esse caminho e no final dá certo. E é bacana, Roberto, que outras pessoas que estiveram aqui com sucesso também, todas falaram da resiliência, da determinação, da garra, do esforço. Quem hoje assiste o programa está vendo o Luiz de sucesso, mas ninguém viu as noites mal dormidas, as dificuldades que foram para chegar até aqui, né? Então, para você que está começando, e seja numa carreira, seja como empreendedor, o trabalho vem antes do resultado, né? Então, você primeiro tem que trabalhar, você primeiro tem que buscar, depois você vai colher os frutos. Então, acho que isso é importante, essa resiliência e esse esforço, né? E a perseverança, né? Nada funciona se não tiver perseverança. É isso mesmo, é isso mesmo. Luiz, muito obrigada pelas suas informações, viu? Muito sucesso para você. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada, Jarbas. A gente se vê, né? Obrigado, Roberto. Obrigado, Luiz. A gente se vê até semana que vem. Isso aí. Gente, Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.
Gente Negócios. Oferecimento Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. E Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa.